Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Amados e queridos irmãos, eu, seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, é quem vos fala. Eu sou cristão desde criança. Desde criança minha mãe já nos levava à igreja. Aos 16 anos, jovem, né? Aos 16 anos eu me batizei. A denominação ou a igreja que eu frequentei várias igrejas, mas a que eu me batizei e fiquei por muitos anos foi a Assembleia de Deus, da Missão. Assembleia de Deus, Ministério Missão. Eu sou do tempo antigo, tempo do bom costume, tempo da boa doutrina, que hoje não tem mais. Eu sou do tempo que se pregava o Evangelho, ensinava as leis do Senhor contra o pecado. Pregava-se contra o pecado. Eu sou do tempo antigo. E nesse vídeo eu quero falar com você, ou para você que se acha muito inteligente, que se acha muito esperto. Eu não sou um homem estudado, não tenho faculdade. Eu tenho o ensino médio, primeiro e segundo grau. Terminei depois de velho, no Mobral, mas terminei. O entendimento, um pouco de sabedoria que tenho, eu aprendi com o Senhor. A sabedoria que eu tenho, talvez o pouco que tenho, que recebi, veio do Senhor. Sabedoria dos céus. No falar e no entender as coisas, é claro que eu estudo bastante, acompanho jornais, acompanho as mídias para me tirar o raciocínio daquilo que é certo ou errado. Mas eu peço a Deus o discernimento e sabedoria. E eu aprendi nesse tempo, meus amados irmãos, meu querido irmão, que a política é o maior engano da humanidade. As autoridades, justiça, ela é constituída por Deus para fazer o bem e andar segundo as Escrituras. Eu faço a pergunta: a justiça do mundo, eu quero colocar do mundo, que abrange todos, sem exceção, e chega até nós brasileiros que temos a Constituição. A justiça, ela anda segundo as Escrituras? Ela anda segundo o ensino de Deus? Fica a pergunta para você. Estude e responda a você, que eu já tenho a resposta. A política é um conceito humano terreno, e posso dizer até assim, diabólico. Porque a política é uma arte. É o dividir para conquistar. Divide-se. Mas no reino de Deus não tem divisão. Quando houve uma divisão lá nos céus, quando Lúcifer incitou a terça parte dos anjos contra Deus, ele tentou usurpar e tomar o governo pleno e reto do Deus Criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Satanás era perfeito até então, quando andava em seus caminhos, até que houve iniquidade em si, diz a palavra. A palavra diz: ele pensou e disse: subirei acima das altas nuvens, edificarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. A palavra diz que Satanás foi e enganou a terça parte dos anjos do Senhor. Chegou a acontecer uma guerra nos céus, mas Satanás não venceu, ele foi expulso, ele e seus demônios. Porque no reino de Deus não há divisão.
No reino dos céus, no reino de Deus, tem hierarquia, o Deus Pai Todo-Poderoso, que domina sobre tudo e todos. As suas leis não devem e nunca serão quebradas no reino dos céus. A harmonia dos seus decretos, leis e mandamentos, lá no céu elas fluem perfeitamente. Aonde o seu reino existe paz, justiça e muita alegria no seu Espírito, no Espírito Santo. Lá é o reino dos céus. E lá houve, na verdade, essa arte do dividir para conquistar. A política, a politicagem, essa arte, essa má arte, começou lá nos céus. Não prosperou. E Satanás, então, foi vencido pelos anjos do próprio Deus, do nosso Deus, e foi expulso. Então nós observamos que essa arte vem lá de cima, se transferiu para a terra, e aqui Satanás começa a trazer aquilo que ele começou nos céus. Ele traz a divisão. Tanto que depois que Deus criou a terra, criou o homem, o jardim, colocou Adão e Eva, quem que aparece lá na história? A serpente. Ele começou no céu e agora transmite para a terra, e aqui na terra então ele usa a serpente e usa a boca da serpente e faz uma narrativa para Adão e para Eva, trazendo a divisão entre o homem, que é a criação de Deus, e o Deus Criador. Ele traz a narrativa, por que Deus proibiu de comer fruto tal, por que Deus proíbe isto ou aquilo. Ele diz, olha, ele que criou vocês sabe muito bem que se vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Ele sabe que se vocês comerem o fruto que ele está dizendo para vocês não comer, vocês vão ser semelhantes a ele. Vocês serão igual a Deus. Ali ele já trouxe aquela narrativa lá dos céus, quando ele estava lá. A mesma narrativa que ele enganou os anjos, a terça parte dos anjos, ele traz para o ser humano, para o homem, para Adão e para Eva. Olha, ele diz isso, diz aquilo, mas é mentira. Ele criou a mentira ali. A cabeça de Adão e de Eva, e eles acreditaram na mentira. Porque ele disse que se eles comessem, se tornariam como Deus. Mas Deus disse, olha, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão perder a imortalidade. Vocês são eternos, mas vocês vão perder. O diabo fez totalmente o oposto da palavra de Deus e induziu e fez Adão e Eva pecar. Conceito do quê? A arte de enganar. A política, queridos e amados irmãos, é a mesma coisa. É a arte de dividir. Não, esse grupo é melhor e aquele grupo é pior. Aquele lá é pior e esse grupo aqui é melhor. E eu deixo para você naquilo que eu aprendi. O que é política então? O que é conceito política? A arte de politicagem, de grupos, colocando, digamos, a divisão, dizendo eu sou melhor ou aquele é pior. Mas nesse conceito humano não existe pior, não existe melhor. Existe só o pior. O melhor está lá em cima, no reino de Deus. Aqui não há perfeição. A perfeição está no reino dos céus. Aqui não há verdade, porque aqui não há verdade. A verdade está no reino dos céus. A justiça do homem, que a própria Escritura diz que é como trapo de imundícia, não existe essa justiça aqui. Essa justiça aqui na terra não existe. A justiça pura é no reino dos céus. A pátria aqui das nações é como se fosse um sopro. Não é eterno, vai se acabar. O reino dos céus é a pátria eterna. Bom, se você voltar ao conceito então de política, irmão, mas espera aí, não temos que se envolver. Não. Já falei que a política é um reino dividido. Ah, mas nós vamos lá e votamos. Bom, você tem que fazer as análises daquilo que você votou, daquilo que as pessoas têm votado e o que tem acontecido.
Você observe que a narrativa do certo ou errado, a narrativa diz que, né, que o amor venceu, mas você só vê ódio. Você vê narrativas de engano e mentira. O que era certo virou errado, o que é errado virou certo. Isso é política. Engano. Observe você que temos vários partidos aqui no nosso país, no Brasil. Nós temos uma justiça criminal, cívica e uma justiça eleitoral. Veja o que eles estão fazendo. Analise. Veja os fatos. Aí você fala, não, mas nós temos que ter os representantes lá no Congresso Nacional, lá no Senado, na Câmara dos Deputados federais e estaduais, nós temos que ter os governadores, os prefeitos, enfim. Bem, essa máquina do dividir para conquistar é buscado um algo. Esse algo é o poder. Esse poder é o que? É o dinheiro, é o status, o holofote. É o que eles buscam. Aí você fala, bom, eu vou voltar para o partido A, ou para o B, ou para o C. Aí você vota para aquele candidato que faz promessas, que ele vai ser melhor, que ele é isto, que ele é aquilo, mas na verdade você observa que ele olha para o seu próprio umbigo. Você então acredita naquele senador, naquele deputado ou naquele partido que te diz, naquela sigla PT, Partido dos Trabalhadores. Aí você olha para o outro partido, PL, Partido Liberal. Bom, Partido Liberal. Ele parte para o quê? Para o liberalismo. O outro parte para o trabalho. Bom, então vou ficar com o trabalhador, porque eu sou trabalhador. Da classe mais inferior, digamos assim. Aí você ouve a narrativa daquele preletor do PL, daquele preletor do PT, e cada um tem a sua ideia e traz divisão. Não, o meu é melhor. Não, o teu é mais ruim. Não, o teu... E assim vai. E dentro dessa narrativa, queridos e amados irmãos, nós então tomamos a ideia de vamos então eleger esse para que a proposta dele se siga e ele faça conforme está dizendo. Mas nunca isso aconteceu. O nosso país tem mais de 500 anos. Nunca mudou. E nunca mudará. Aí eu posso usar a escritura daquilo que já está revelado por Deus. Que o homem iria enganando e sendo enganado. Que o homem iria de mal a pior, até que se cumpra essa escritura, venha o fim do mundo e o tribunal de Cristo. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso, querido e amado irmão, a política não cabe para um cristão, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, pois a nossa pátria está nos céus. Quando nós votamos para um candidato, ele pode ser eleito, mas quem manda no mandato dele, na verdade, é o partido. É o partido que tem direito naquele mandato. Você está entendendo? É o partido que tem direito, não é o candidato. E o partido, então, digamos que tenha 30 partidos, esses 30 partidos, eles estão ali trabalhando, tudo na divisão. O meu é melhor, o meu faz isso, o meu é... e vai embora. Só que na verdade é assim, eles têm a reunião dos líderes dos partidos e dentro daquela reunião eles vão decidir. E naquelas votações são pago emendas. Vamos falar assim, então não é uma democracia. Então não é um voto legítimo. Alguém reúne lá, por exemplo, os 30 partidos e vão fazer assim, olha, eu tenho um projeto aqui que vai beneficiar o governo, não a população. Vai haver arrecadamento e daí vem a mentira. E com esse arrecadamento nós vamos investir daí em mais saneamento, mais não sei o que. Nós vamos fazer o que é certo, que deveria fazer, mas não fazem. Então esse líder dos 30 partidos, ele está sobre a presidência ali, ele vai falar assim, é o seguinte, eu tenho tantos milhões ou tantos bilhões.
E nós vamos fazer um acordo aqui assinado. E vocês vai ter a votação. E vocês vão votar. Vocês votarão para aprovar. Vocês têm tantos deputados, já tem 500 deputados. Então, a maioria daqueles que fizeram acordo vão votar. Tem 500 deputados. Então passou os 300, já é aprovado. Então eles não é aquela votação que cada um vai lá e vota conforme quer. Não, é voto de cabresto, digamos assim. É voto de cabresto. Aí o partido vai lá e obriga, ó, se você não votar com o partido, você vai ser expulso. Por quê? Porque nós fizemos um acordo lá e nós vamos votar. Essa medida vai prejudicar um pouco lá, ó, a população vai prejudicar um pouco, mas depois nós investe. Mentira. Então eles obrigam a votar porque lá eles fizeram um acordo e aquele que está na presidência dos 30 partidos, digamos assim, fez a proposta, ó, se o teu partido votar ao meu favor, ao projeto nosso, do PT, então nós vamos liberar lá para a tua cidade. O teu partido é do PL, nós somos do PT, mas o partido do PT vai liberar para o PL, lá para o governador, lá para a Câmara dos Deputados do Paraná, por exemplo, nós vamos liberar R$1 bilhão para vocês. Entendeu agora o que é política? Então é tudo fantasioso. É uma mentira, é um engano, é um engodo. A política, na verdade, não tem nada de essa coisa maravilhosa que eles falam. É tudo feito intermédio da propina, do dinheiro, dos mensalões da vida. São mensalões legalizados, digamos assim. São propinas legalizados. Por quem? Por eles mesmos. Eles fazem lá, votam, pagam para votar e votam e aprovam aquela lei que prova aquela lei que não é errado. Então nós votamos com o partido do PT para tudo. Vamos escravizar a humanidade com o PT, porque o PT está pagando PLs para nós. Está liberando dinheiro. Então eles liberam 1 bilhão, nós vamos lá votamos a favor. Liberam 2 bilhões, nós vamos lá e votamos com o partido. Eles não estão nem aí com a população. Tudo que é votado no Congresso são lobbies. É contra a população. Junto. Não acredite nisso. Isso aí é dividir para conquistar. É para dividir o povo. Assim você como acha que o Bolsonaro é amigo do PT? Se você olhar o início, você vai ver nas votações na época de Lula, você vai ver que caminhavam junto em vários momentos. Quem quiser ficar um dia com o cabo da ciolo dentro do Congresso Nacional para ver como funciona, o que se vota dentro do Congresso Nacional é tudo contra o povo. E aí você vê que tá tudo junto. Na hora da votação você entende isso. Eu não sei se esse vídeo vai passar. Eu estou tentando aqui mostrar alguma coisa, porque eu fico assim abismado de ver pessoas inteligentes, formadas, pessoas com faculdade, doutorado e correndo atrás de partido. Eu fico impressionado de ver cristãos que não tem nada a ver com esse mundo. Não ameis o mundo, nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é bem claro, a Escritura nos ensinando sobre isso, que o cristão não deve se envolver. A palavra diz que aquele que se alista para o combate não se embaraça com as coisas desta vida. Se eu me alistei para servir ao Senhor, ao reino dos céus, do Evangelho, eu tenho que buscar as coisas de cima. Eu não devo me embaraçar com as coisas desta vida, deste mundo. Como eu acabei de dizer, não ameis o mundo, nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, que quer amar o mundo, então constitui-se inimigo de Deus. A política é uma arte de dividir. É uma ideia maçônica, dividir para conquistar. É uma ideia Illuminati, dos tais iluminados, dos escolhidos que vão manter a terra intacta, e são aqueles, os descendentes lá da Torre de Babel, que queriam criar aquele império, aquela torre, e dizer, ó, nunca mais seremos destruídos pelo Todo-Poderoso. Tentaram subir aos céus e Deus falou, confundiu todas as suas línguas e não deu certo e não dará nunca. Então hoje tem os mesmos descendentes lá de Nirod, da Torre de Babel, que estão fazendo a mesma coisa, enganado por espíritos enganadores, estão sendo enganados por Lúcifer, e eles tentam fazer isso, dizendo que vão fazer uma terra sustentável e eterna.
como eu tenho sempre ensinado, eles sempre dizem que todo o acaso que está na Terra acontecendo, dos flagelos, dos cataclismas, é culpa do homem, é a natureza que está revoltada, não é Deus. E na verdade, não há nada de verdade nessa inverdade que eles falam. Tudo está na Escritura. Então, meu querido e amado, a política é o maior engano da humanidade, o dividir para conquistar. Ideia dos iluminados. Não acreditem na falácia, no engano. Até mesmo quando você vai lá nas caixinhas brancas e coloca lá o... Diz que, né? Vai lá o teu escolhido, eu escolhi tal para mim. Até isso, nessas situações da caixinha branca, são manipuladas. É como tá comendo... Estão inventando agora comidas, né? Inventada em laboratório. É a mesma coisa que tá comendo lá uma comida feita em laboratório, feita de plástico, feita de um monte de coisa, menos o natural. Comendo carne de laboratório, mas não é carne, aquela carne que o próprio Deus Criador criou, que você criou no pasto. Um boi, um porquinho, um cabrito, um carneiro, uma galinha. Você cria, né? Você cria, sustenta meses ali. Na graça de Deus, hoje eles fazem em laboratório e você acha que tá, né? O sabor é igual, o gosto é igual, mas não tem nada a ver daquilo que é de Deus. Estão colocando coisas ruins dentro do seu corpo. Nessa grande situação de enfermidade que houve sobre todo mundo, que não pode falar sobre a tal que foi aplicado na população, né? As pessoas são enganadas. Então, meus irmãos, esse é o mundo. O mundo que está escrito na Escritura. 2000 anos atrás foi escrito: o mundo jaz no maligno. Essa é a realidade. Então não se engane que você vote para um senador, para um deputado, para um presidente da república. Eles são marionetes do Deus Mamon. Você sabe o que é Deus Mamon, né? Deus do dinheiro. Eles são marionetes do dinheiro. Tudo que é votado são pagos PLs, projetos, são liberados bilhões. O PT está governando agora com bilhões. Dinheiro este que eles trabalharam, eles produziram e agora tem bilhões. Não, eles usam o teu dinheiro. A política usa o teu próprio dinheiro que você paga os impostos. Você planta lá, digamos, 4 pés de milho. Então 3 pés de milho vai para o governo, um fica para você. E com aqueles 3 pés de milho, o próprio governo pega, faz dinheiro, digamos, é o dinheiro, e coloca leis contra você. E se você falar alguma coisa, você está sendo anti-governo, anti as leis que ele fez. Então se você se rebelia contra as injustiças, você não é um democrata. Você é antidemocrático. Então se você não aceita inverdades, você está fazendo fake news. É assim que eles analisam. O que eles falam, mesmo que seja um fake news, eles fazem lei. Não, isso aqui é verdade. Não pode falar. Então isso é política. Política é o maior engano da humanidade. Tudo que é votado, meus irmãos, desde a Câmara dos Vereadores, são feitos acordos, são pagos aos partidos liberação de verbas para que eles votem a favor, mesmo que seja contra o povo. E eles não querem saber se é contra o povo, eles querem saber que eles querem ter dinheiro no caixa, como o PL hoje tem, como um dia o PT teve bilhões e tinha dinheiro para manter eleições há 30 anos. Tem uma fala do Gilmar Mendes falando que o PT tem dinheiro, tinha dinheiro, tem dinheiro para permanecer no poder com eleições até 2030. Vou deixar o vídeo aí se eu achar, tá bom? A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas,
agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disto foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou que nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. A nossa produção entrou em contato com o Partido dos Trabalhadores, mas ainda não teve resposta. Agora, quem está com o dinheiro? Na eleição passada, o PL conseguiu granjear bilhões. Milhões e milhões na sua legenda. Ok? Então, esse é o maior engano da humanidade. Olhe para Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Paz e graça e a paz seja a todos. Em o nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se assim nosso Senhor Jesus e nosso Deus Pai quiser. Amém? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, volta a atacar o Partido dos Trabalhadores. Ele afirmou hoje que o PT instalou um modelo de governança corrupta, definido pelo próprio ministro como cleptocracia, que significa Estado governado por ladrões. A declaração foi dada pelo ministro depois que ele foi questionado sobre a ameaça do PT de processá-lo por causa das críticas feitas ao partido durante o julgamento da doação de empresas para campanhas.